Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. É com muita alegria que estamos aqui mais uma noite para o estudo de Apocalipse, né? Nós estamos trabalhando esse livro de algum tempo atrás, né? E a gente tem feito as nossas lives de perguntas e respostas. Tem sido bênção, né, para nós como igreja, e esse livro tem ajudado muito a igreja a entender esse momento que nós estamos vivendo, ok? Vamos orar então, pedindo a Deus direção, e vamos ler alguns textos do livro de Apocalipse e vamos dar os temas, ok? Hoje nós vamos falar sobre os selos, os 7 selos de Apocalipse, como a gente entender esses selos e porque o significado de cada selo desse que será aberto pelo Cordeiro, que é Jesus, e esses selos vai nos mostrar, nos direcionar como a gente vai entender o significado desses símbolos e se isso tem alguma correlação com as nossas vidas hoje, no século 21. Essa é a nossa proposta dessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer pela sua graça, seu amor, sua misericórdia sobre nós. Ó Deus, que ao abrir deste livro possamos nos apropriar daquilo que o Senhor revelou para nós, e que esta palavra encontre morada no coração dos teus servos que acompanham, Deus, esse estudo, e que possamos nos aprofundar cada vez mais para não cair nas garras do maligno. Obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 5, depois nós vamos abrir as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 6. Capítulo 5 diz: E vi na destra é na mão direita, que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, e dizendo: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, que diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: Vem e ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouviu o 2º animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o 3º selo, ouvi o 3º animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis que é um cavalo preto, e o que está sobre ele estava sentado, e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. E aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E eis que um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do céu, do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho, que clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi-lhe dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda mais um pouco de tempo, até também que se cumprisse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olheis que houve um grande tremor da terra, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar.
E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque vir o grande dia de sua ira, quem poderá, pois, subsistir? Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Queridos irmãos, nós vamos falar um pouco nos selos, porém nós vamos nos deter aos cavaleiros, que é mencionado logo na abertura dos selos. Os selos nos tempos bíblicos era um lacre que era fechado como carta para os reis, e essa marca era feita em um sinete, uma espécie de, que tinha tipo um carimbo, e o carimbo bestão era feito de uma massa vermelha, e era imprimido, colocado com a marca real dos reis. Você vai ver isso lá no livro de Daniel. Se você vir mais um pouquinho, Daniel no capítulo 6, versículo 17 diz: e foi trazida uma pedra e foi exposta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então era um sinetezinho, feito às vezes de madeira, embaixo tinha uma logomarca, derretia essa cera vermelha, colocava nessa cera a parte do sinete e colocava sobre a correspondência. No caso, foram 7 selos, dentro de um livro chamado rolo ou pergaminho. Então é isso que João viu. O livro visto pelo João, ou pelo apóstolo João, foi selado com 7 selos para confirmar que estava bem fechado e só poderia ser aberto por seu destinatário final, ou seja, alguém que fosse digno disso. Lá em Apocalipse 5, versículo 2 diz: e viu um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Então, à medida que os selos vão sendo abertos, os acontecimentos revelam o significado das suas palavras. E ele, Jesus, é aquele que foi achado digno de abrir os selos. E os selos são relatos das coisas que breve irão acontecer ou que já estão acontecendo. A palavra de Deus diz que nós devemos estar atentos à abertura desses selos, porque cada selo reflete na história algo que vai acontecer, ou como eu disse, já está nos acontecendo, ok? Então vamos meditar um pouco sobre os selos e entender o que é que significado, ok? Primeiro selo, primeiro cavalo foi o cavalo branco, Apocalipse 6, versículo 1 e 2, e diz: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então esse primeiro selo é aberto e sai o cavalo branco. Há muitas controvérsias acerca deste cavalo. A primeira é que este cavalo é Cristo, é Jesus. Eu não concordo muito porque, primeiro, você fala nesse cavalo e você percebe que esse cavalo, ele é a figura de alguém, realmente com poder, que estava ali para determinar alguma coisa, mas Jesus não viria com a comitiva depois do mal que vem atrás desse cavalo branco, que é justamente o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Outra coisa, o texto diz que este cavaleiro do cavalo branco, ele tinha um arco, mas não tinha flecha. Ele também é relatado que ele vai ter poder para vencer. E aí muita gente diz que não, esse cavalo é Jesus, porque Jesus é vencedor. Não. Essa coroa para vencimento não está atrelada à palavra de Deus. Ao abrir o selo, você vê esse cavalo branco,
E para mim, na minha concepção, no estudo que eu já fiz, esse cavalo é justamente um engano, é o cavalo do engano. Muita gente se confunde por causa da simbologia do branco. Infelizmente, nós somos orientados, educados sobre o branco é isso, o preto é negativo, o branco é positivo, mas a Bíblia não trata dessas questões. A Bíblia trata da veracidade do texto e de que ele representa para nós. Eu creio que é justamente o cavalo que vai enganar as nações, ou seja, é o engano das nações no mundo todo. É o primeiro inimigo, ele vai vir com aparência de bondade, de piedade, mas nega a eficácia. É o cavalo que vem para iludir as pessoas. Vários movimentos como a ONU, a União Europeia, o Mercosul, propõem a união dos estados. Isso você vê esse reflexo dentro hoje do contexto mundial. As pessoas estão falando em uma moeda única, um governo único, um movimento único. Esse cavalo vem para enganar as nações. Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, versículo 14, que diz: e não é de maravilhar-se, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, esse é o cavalo do engano, é o cavalo que vai negar o Cristo e vai trazer algo que o mundo vai achar que é bom, mas não é. O mundo vai achar que é a pessoa que vai decidir as coisas, mas não é. É diferente do cavalo, do mesmo personagem, melhor dizendo, do Apocalipse 19. Ali sim é Cristo. Fala que ele tem diadema, que ele tem espada, que a palavra de Deus sai da sua boca, que ele é vencedor. Então há uma diferença muito grande nesses contextos do cavalo. Ali no cavaleiro branco do capítulo 5, ou do capítulo 6 e do capítulo 19. Então nós entendemos que o cavaleiro do cavalo branco é aquele que vai vir com certo poder sim, com uma certa primazia sim, mas para enganar as nações. Depois o texto diz no versículo 3 e 4 que foi aberto o selo e saiu um cavaleiro, no cavalo vermelho, que apareceu, que simboliza justamente o derramamento de sangue. Esse cavaleiro, ele vem anunciar guerras, rumores de guerras, conflito entre as nações. Hoje nós vemos grandes conflitos entre nações. A violência tem encampado nas nossas regiões, principalmente na região urbana. São sinais que esse cavaleiro já está cavalgando sobre a terra. Nunca se viu tanta violência como se viu no mundo, fora a Segunda Guerra Mundial, fora o período medieval. Mas a gente tem visto isso. Esse cavaleiro, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele veio para derramar sangue sobre a terra. Ele representa exclusivamente guerras. Ele está representado pelas questões bélicas, pelas questões ligadas a conflitos que geram morte e que geram destruição. Esta é a visão de João no cavaleiro do cavalo vermelho. Depois foi aberto o selo, lá no capítulo 6, versículos 5 e 6, o terceiro selo, e foi apresentado o cavalo preto. E o cavalo preto, querido, representa a fome nesse contexto de Apocalipse. Ele trouxe fome e falta de alimentos à terra. Nós temos visto isso no mundo atual. A má distribuição de renda tem provocado fome nos últimos anos. Tem gerado muita miséria no mundo. A falta de alimento tem causado problemas para as pessoas de nutrição, problemas na agricultura, desde o plantio insuficiente até perdas de lavoura por questões climáticas, por questões de praga. O mundo, apesar de se desperdiçar muito alimento também, mas em muitas nações uma pessoa não consegue fazer 3 refeições por dia. Em alguns países as pessoas não conseguem fazer meia refeições por dia. Por quê? Porque esse cavalo veio para trazer justamente a fome no mundo. É isso que Apocalipse está nos sinalizando. Ah, mas já está acontecendo? Não sei, pelo visto sim. Pelo visto, os princípios de dores já está acontecendo. E esse cavalo tem trazido a fome para toda a humanidade. As pessoas estão morrendo por inanição. Vide os nossos irmãos na África, vide os nossos irmãos aqui no Nordeste, em alguns lugares também do Sudeste, pessoas têm passado fome pelo mundo todo, e esse cavaleiro do cavalo preto, ele veio trazer sim a fome ao mundo.
Depois foi aberto o selo e apareceu o cavalo amarelo, né? Versículos 7 e 8, o quarto selo. E esse cavalo, do cavalo amarelo, o cavaleiro do cavalo amarelo, veio trazer morte. O quarto selo mostrou um cavalo amarelo, que significa morte por doenças ou por pestes. Nos últimos tempos, têm surgido novas bactérias, vírus resistentes aos medicamentos, grandes danos têm causado na população mundial, várias epidemias têm sido consideradas incontroláveis, doenças que foram erradicadas no passado estão voltando hoje. Então, meus queridos, a gente tem visto isso no mundo todo, e agora, ultimamente, a gente tem visto isso, infelizmente, no mundo com a Covid-19. São prenúncios do que o Senhor Jesus falou aqui em Apocalipse. Aquilo que João relata. Você tem visto aí doenças que estão voltando à tona e doenças que estão surgindo que a gente não sabe mais. O mundo está perplexo. As autoridades de saúde têm se assustado com as mutações dos vírus. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, estava falando no H1N2, que é uma mutação do vírus H1N1, e uma pessoa, acho que, se eu não me engano, em Curitiba, no Paraná, contraiu esse problema e está internada há algum dia, uma jovem de 30 e poucos anos. Então a gente tem visto a mutação desses vírus, e esse cavalo, do cavalo amarelo, ele vem trazer sim a morte às nações. Então, queridos irmãos, olha a nossa preocupação diante daquilo que tem acontecido nos nossos dias. Foi aberto também um quinto selo, e lá no quinto selo, no capítulo 6, foi mostrado as almas dos mártires guardados debaixo do altar de Deus. Isto aqui revela esse valor, essa importância que o Senhor vai dar àqueles que perseveraram até o fim. Esses homens e mulheres receberão vestes brancas, ficarão em repouso por um tempo, por conta do sofrimento que virá dos outros irmãos, e este selo fala exclusivamente das pessoas que irão morrer por causa da sua fé nos últimos dias. Capítulo 6, versículo 11, o texto diz mais ou menos assim: e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, é aquelas pessoas que sofrerão e vêm sofrendo ao longo dos anos, porque não negaram a Cristo, e mais ainda as pessoas que sofrerão no período da grande tribulação. Foi-lhe dado que repousasse e que tivesse mais paciência para o Cristo terminar a sua obra. Então, não é vão a sua obra no Senhor, não é vão o seu trabalho no Senhor, não é vão seguir o Evangelho, porque mesmo depois de morto fisicamente, nos é destinado a ressurreição eterna. Isso nos revela lá o quinto selo. O sexto selo está lá no Apocalipse 6, versículo 12 a 17. Essa abertura vai trazer muitos desastres ambientais, principalmente por causa da poluição e da destruição da natureza. Terremotos, problemas climáticos têm se tornado cada vez piores com o passar do tempo. Nós temos assistido várias reportagens. A natureza está clamando, reclamando. Tsunamis em alguns lugares. Clima que ora era quente se torna frio, clima que era frio se torna quente. As calotas polares têm derretido a cada dia e tem isso inflamado o planeta. A gente tem visto que esse cavaleiro, essa abertura desse selo, já está pleiteando no mundo há algum tempo. E olha que isso vai ser intensificado mais ainda no período da grande tribulação. E observe, irmãos, o quanto nós temos que ter cuidado a nossa vida espiritual. Então a abertura desse sexto selo vai trazer muitos desastres no ambiente, e já tem trazido muitos desastres ambientais que têm destruído a natureza. E o sétimo selo, está lá em Apocalipse 8, versículo 1 a 6, quando foi aberto esse último selo, o sétimo selo, apareceram ali 7 trombetas para anunciar o fim. Este momento revela uma nova etapa da revelação, quando os 7 fatos dariam continuidade ao propósito de Deus
diante da comunidade e da humanidade. Esses selos nós vamos falar posteriormente, porque o sétimo selo, ele abre a abertura das 7 trombetas. Então nós vamos gastar mais tempo em um outro vídeo falando sobre isso, ok? Então vamos recapitular, vamos resumir os selos nesse quadro, para a gente entender aqui, fazer um quadro imaginário. Primeiro, selo do Apocalipse 6, versículo 1 e 2, cavalo branco, engano as nações, tá? É o cavaleiro que vem para enganar as nações, longe de ser o Cristo. Algumas correntes teológicas dizem que é o Cristo no início do seu ministério, mas esse cavaleiro é o cavaleiro do engano. Vai lhe dar poder para vencer, mas veio para enganar, como Paulo escreve aos Coríntios, né? O segundo selo é capítulo 6, 3 e 4, é o cavalo vermelho, guerras e rumores de guerra. Você não precisa ir muito longe para ver que, por exemplo, nosso país está vivendo uma guerra civil há muito tempo. A violência tem encampado e de forma cruel. Eu nunca vi tanto crime com requinte de crueldade como a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos tempos. O terceiro selo está lá em Apocalipse 6, versículos 5 e 6, é o cavalo preto, fala da fome e da falta de alimentos no mundo. Ainda que você consiga ver muitas coisas interessantes em relação à fome, mas você tem visto que muita gente, como eu falei, não consegue fazer 3 refeições ao dia por falta de alimento e por não ter condição de comprar o alimento. Por isso o texto diz assim, uma medida de trigo, um denário, justamente assim, você vai ter o dinheiro e o dinheiro vai ser regrado, porque as coisas vão se apertar cada vez mais e intensificar-se no período da grande tribulação. O terceiro selo, também no capítulo 6, versículos 5 e 6, o quarto selo fala no capítulo 6, versículos 7 e 8, fala do cavalo amarelo, que é morte por doenças e pestes. Eu já falei e vou repetir, fala-se também em uma superbactéria, devido a muitos antibióticos que a gente vem tomando, devido às muitas medicações, já se fala de mutação de vírus, nunca se matou pessoas, tanta gente por pestes, por epidemias, como se matou nos últimos anos. O advento da AIDS mesmo, na década de 80, matou milhões e vem matando pessoas, e agora com esse Covid, e agora com essas doenças parasitárias que vêm ocasionando mortes, e não só mortes, mas mortes por pestes e por doenças. O quinto selo fala da alma dos mártires, que serão guardadas lá debaixo do altar de Deus. São aqueles irmãos que sofreram martírio por não negar a Cristo ao longo da história e aqueles que sofrerão na grande tribulação. Aguardado para ele que eles tivessem um pouco de tempo, porque o reino de Deus, o reino dos céus está sendo guardado para ele. E o sexto selo, Apocalipse 6, versículo 12 a 17, fala dos desastres ambientais, da poluição, destruição da natureza por todo o mundo. Você tem visto isso em toda a história do mundo. Eu estava lendo uma vez uma reportagem de um casal estrangeiro, turista, que estava ali na região da Indonésia, e eles estavam mergulhando em águas profundas, né? Estava ali em férias e tal. E quando eles subiram, né, depois de 1h30, de 1 hora mais ou menos de mergulho, que eles subiram junto com o instrutor, eles não conseguiram mais ver o hotel que ele estava, a cidade onde ele estava, tudo foi devastada pelo tsunami, tá? E aí a gente vê que isso é uma realidade que está acontecendo em nossos dias. Então a poluição e a destruição têm causado muitos estragos no mundo todo. E o sexto selo, que vai abrir as 7 trombetas, anunciando o fim, né? Agora, tudo isso, não fique pensando que Apocalipse é um livro que só anuncia coisas ruins, não. Com certeza, quem divulga que o Apocalipse é um livro de má notícias são pessoas que não conhecem a boa nova, o Evangelho de Jesus. O Apocalipse faz parte dessa boa notícia para aqueles que são salvos e se sentem libertos. Para aqueles que não serão salvos, realmente pode ser uma má notícia. O Evangelho é uma boa nova de que todos podem ser salvos e felizes em Cristo Jesus. Então esta proposta é que você entenda o livro, que você respeite o que está aqui escrito e que você tome uma atitude de mudança diante do quadro que está acontecendo, para você se achasse digno diante do Cordeiro, para ser lavado, remido e salvo por esse Cristo que morreu por mim e que morreu por você. E que Deus lhe abençoe em nome
de Jesus. Nós vamos orar encerrando, agradecidos a Deus, e teremos uma próxima oportunidade, dando continuidade a esse estudo no livro do Apocalipse. Tem sido bênção, tem sido muito proveitoso. Louvado seja Deus que tem nos ensinado a entender esse maravilhoso livro e colocar esta prática para as nossas vidas, porque o fim está próximo. Cristo vem, prepara-te, porque Ele está à porta para trazer, o teu reino e para resgatar o povo dele escolhido. Vamos orar? Pai Santo e querido, queremos te agradecer, porque o Senhor nos tem mostrado, diante de todas as condições que estamos vivendo, que o Senhor é conosco e a sua fidelidade dura para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado e nos dado, ó Deus, a entender da sua palavra. Continua com o teu povo, falando aos seus corações. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado. Até a próxima sexta, se assim Deus permitir. Um forte abraço em Cristo Jesus.